A legislação internacional, que o Brasil, como país signatário da ICAO, ou ACI, adota basicamente a legislação internacional editada por aquela organização, procurando ajustar normas e métodos recomendados utilizados pelos países componentes da região, no caso CARSAN, da qual faz parte. Aqueles que não as aceitarem, no caso, os países que não aceitarem as normas da ICAO, pelos termos da convenção, apresentarem as suas razões e publicarem na IP nacional as que são por eles adotados em forma de diferenças. Nós temos as convenções e os anexos, que são atualmente 19, mas acredito que na banca da ANAC apenas os 18 são utilizados. Então eu vou falar por ordem e depois os mais importantes aqui, segundo ao professor de regulamento de tráfego aéreo do Aeroclube do Paraná. Então, licença de pessoal, regras do ar, serviço meteorológico para aviação civil internacional, cartas aeronáuticas, unidades de medidas, operações de aeronaves, marcas de nacionalidade e de matrícula da aeronave, aeronavegabilidade, facilitação, telecomunicações aeronáuticas, serviço de tráfego aéreo, busca e salvamento, investigação de acidentes aeronáuticos, aeródromos, serviço de informações aeronáuticas, proteção ao meio ambiente, segurança, interferência ilícita. E o 18 é o transporte com segurança e materiais perigosos por via aérea. O anexo 19 seria gerenciamento da segurança operacional. Os mais importantes citados pelo professor de regulamento de tráfego aéreo é licença de pessoal, regras do ar, cartas aeronáuticas, serviço de tráfego aéreo e investigação de acidentes aeronáuticos. Outros documentos da ICAO, além dos anexos, produz outras publicações. A ICAO produz outras publicações, que são os chamados procedimentos para os serviços de navegação aérea, PANS. Procedimentos suplementares regionais, os SUPIPs. Os PANS não possuem a mesma rigidez de adoção dos anexos, pois são considerados como recomendações para os estados contratantes. Os SUPIPs são publicações preparadas com base nas conferências regionais de navegação aérea de determinada região. Regulamentação Nacional, o DCEA, Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, elabora e expede os diversos documentos necessários à operacionalidade, segurança e regularidade na navegação aérea em todo o território nacional. As atividades de tráfego aéreo é de responsabilidade dos subdepartamentos de operações através do DATM, Divisão de Gerenciamento do Tráfego Aéreo, pertencente ao DCEA. O Código Brasileiro da Aeronáutica, além das instruções ICA, manuais MCA, folhetos FCA e demais impressos, o DCEA legisla sobre as atividades do Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro, SIS-CEAB. Temos as unidades de medidas, distância são quilômetros, altitude, altura e elevação pés, pequenas distâncias horizontais metros, velocidade horizontal quilômetro, milha náutica, nós, no caso, e Mach. Velocidade vertical, pés por minutos, velocidade do vento, nós, direção do vento para pouso e decolagem, graus magnéticos, visibilidade metros até 5.000, acima em quilômetros. Ajuste do altímetro hectopascal, temperatura, graus centígrados, peso, quilograma, hora e minutos, UTC, a hora Zulu. Temos a fraseologia padrão, que seria Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia, Juliette, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papá, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whiskey, X-Ray e Yankee, Zulu. Os algarismos nós devemos conhecer como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A referência horária é usada o tempo universal coordenado, UTC, que é a hora média do meridiano de Greenwich, é denominado pela letra Zulu. O TC é chamado de hora Zulu. Temos umas principais siglas e abreviaturas, são demais, mas aqui, vamos ver, temos
que a gente mais vai ouvir: ACC, Centro de Controle de Área; AD, Aeródromo; ADR, Rota de Assessoramento; AFIO, Plano de Voo Apresentado em Voo; AFIS, Serviço de Informação de Voo de Aeródromo; AIC, Circular de Informação Aeronáutica; AIP, Publicação de Informação Aeronáutica. Temos o AIS, Serviço de Informação Aeronáutica. Também nós vamos para o APP, Controle de Aproximação. Temos o ARC, Carta de Área. ARR, Pouso ou Chegada. ATIS, Serviço Automático de Informação de Terminal. ATS, Serviço de Tráfego Aéreo. Temos a ATZ, que é a Zona de Tráfego de Aeródromo. A AW Yankee, Airway, Aerovia. CAVOC, Teto e Visibilidade, ok. Vamos ver aqui. DAC, Departamento de Aviação Civil, que agora é a ANAC. DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. DTRESFA, Fase de Perigo. DTRESFA, Fase de Perigo. Aí uma coisa que é importante saber também é aqui, ó. São Eco Tango, tempo corrido estimado; Eco Oscar Bravo Tango; EOBT, hora estimada de calços fora; o ETA, hora estimada de pouso; ETD, Eco Tango Delta, hora estimada de decolagem; ETO, hora estimada de sobrevoo. Temos o FIR, Região de Informação de Voo; FIS, Serviço de Informação de Voo; GND, Solo. Vamos ver o que mais. O AICAO, ou OACI, brasileiro. AICAO, International Civil Aviation Organization, Organização de Aviação Civil Internacional. Temos o MSL, que é o nível médio do mar. MEN, Sea Level, não sei se a pronúncia correta é essa. QFE, pressão atmosfera ao nível da pista. QNE, pressão padrão, 1013,2 hectopascais. QNH, pressão da pista ao nível do mar, tomando-se por base as condições de atmosfera padrão. Vamos ver o que mais. O SRPV, Serviço Regional de Proteção ao Voo. TMA, Área de Controle Terminal. TWR, Torre de Controle de Aeródromo. TW Yankee, Pista de Taxiway. Não confundir com essa aqui, quer ver? Ó? Com a Aerovia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Alpha Whisky Yankee. Alpha Whisky Yankee. Airway. Aerovia. A outra é T Tango Whisky Yankee. Uma é Alpha Whisky Yankee, a outra é Tango Whisky Yankee, que é pista de táxi. UNL, Uniforme November Lima, ilimitado. UTA, Área de Controle do Espaço Aéreo Superior. UTC, Tempo Universal Coordenado. Aí temos a VAC, Carta de Aproximação Visual. O VACIS, Carta de Aproximação... Não. VAC, Carta de Aproximação Visual. VACIS, Sistema Indicador de Rampa de Aproximação Visual. E VMC, Condições Meteorológicas de Voo Visual. Essas, para mim, são as mais importantes. Temos as autoridades aeronáuticas, que aqui os comandos são CONGAR, Comando Geral do Ar. O CONGAP, Comando Geral de Apoio. CONGEP, Comando Geral de Pessoal. Os departamentos são o DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. O DPED, Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. DAC, antigo DAC, Departamento da Aviação Civil. O DEPENS, Departamento de Ensino. Tem um organograma aqui, mas fica difícil eu pronunciar. Eu vou passar para o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCEA. O DCEA é o órgão central do SIS-SEAB, Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro. A ele compete a normatização, a coordenação,
O controle é a supervisão técnica e operacional dos órgãos encarregados das atividades de controle do espaço aéreo. Sua finalidade é proporcionar regularidade, segurança e eficiência ao fluxo de tráfego aéreo no espaço aéreo sob sua jurisdição. Está dividido em 4 subdepartamentos, que são eles operações, logística, administração e tecnologia de informação. O subdepartamento de operações também tem a divisão, que são as divisões de gerenciamento de tráfego aéreo, divisão de comunicações, navegação aérea e vigilância, divisão de meteorologia aeronáutica, divisão de informação aeronáutica, divisão de operação militar, divisão de busca e salvamento. Então, para fins de atuação do CICEAB, o DCE dividiu o espaço aéreo, território brasileiro, em regiões de controle de espaço aéreo, RCEA. Cada uma delas contém região de informação de voo, FIR, a região de defesa aérea, RDA, e região de busca e salvamento, SRR, Sierra Romeo Romeo. Nós temos 4 SINDACTAs. Temos o SINDACTA 1, que é em Brasília, SINDACTA 2, Curitiba, SINDACTA 3, Recife, que pega a FIR Atlântico, e o SINDACTA 4, que é na Amazônia. Existe uma área tracejada de 12 milhas náuticas, que é o limite territorial brasileiro, e o limite marítimo de 200 milhas náuticas, normalmente conhecido, é reservado à exploração comercial exclusiva e não vale para efeito de limite territorial. O SINDACTA 3, que é o de Recife, tem sob sua responsabilidade a FIR UTA Recife. Lembra o que é UTA? UTA é a área superior. UTA, área de controle no espaço aéreo superior. Então ele tem a FIR. O SINDACTA 3 tem sobre sua responsabilidade a FIR na UTA Recife e a FIR Atlântico, acima do nível 245. Quando estiverem sobrevoando o mar em áreas remotas, deverão intercambiar informações de tráfego aéreo na frequência AR de 123.45. Se, porém, estiverem sobrevoando áreas remotas sobre o continente, a frequência AR será 130.55, todos os 2 MHz. Controle Centro Integrado de Defesa Aérea, o controle de tráfego aéreo SINDACTA. No Brasil existe um sistema de detecção radar automatizado e integrado de defesa aérea, controle de tráfego aéreo, sistema chamado de SINDACTA, que é Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. SINDACTA 1 nós temos 8 radares, SINDACTA 2, 5, SINDACTA 3, 8, SINDACTA 4 nós temos o CIVAM e 24 radares. Nunca vi questão perguntando isso na banca, claro, nem em simulado, perguntando sobre quantos radares existem em cada SINDACTA. Então aqui os SINDACTA são hoje os órgãos regionais do DCEA, são os responsáveis pelo Serviço de Tráfego Aéreo ATS. A região amazônica possui o CIVAM, que relacionam as questões de soberania nacional na região. O SINDACTA 4 engloba o CIVAM, que absorveu os antigos SRPV, Manaus e Belém. Temos o Centro de Controle de Área, que é o ACC, é o centro responsável pela prestação do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, ATC, as aeronaves voando dentro do espaço aéreo controlado, e Informação de Voo, FIS, as aeronaves voando na FIR correspondente. Então, na FIR, você só vai ter informação de voo, serviço de informação de voo. Não existe controle na FIR. O Centro de Operações Militares, que é o COPM, Charlie Oscar Papa Mike, é o centro responsável pelas operações militares de defesa aérea e segurança nacional dentro de um RDA, Região de Defesa Aérea correspondente. Temos o Centro de Coordenação de Salvamento, o RCC, responsável pelas missões de busca, missão de salvamento, missões de interceptação e escolta dentro de uma região de busca e salvamento, SRR correspondente. O SINDACTA possui os destacamentos de controle de espaço aéreo, DTCEA, os destacamentos de controle de espaço aéreo, DTCEA,
estão instalados em aeródromos onde é prestado o serviço de controle de tráfego aéreo ou sítios, áreas reservadas. Radares que fazem a cobertura radar de sua área. O DTCEA são órgãos diretivos subordinados ao SINDACTA, estão relacionadas com o controle do espaço aéreo. Temos as empresas brasileiras de infraestrutura aeronáutica, que é a Infraero. A Infraero é uma empresa pública destinada a implantar operações e administrar comercial e industrialmente a infraestrutura aeroportuária. Temos aqui os aeródromos e aeroportos. Os aeródromos e aeroportos são os locais de onde partem e chegam as aeronaves, como todos sabem, mas qual seria a diferença entre aeroporto e aeródromo? Aeródromo é definido como sendo uma área sobre terra ou mar destinada à chegada, partida e movimentação de aeronaves. É só isso, mais nada. Quando estes aeródromos forem dotados de instalações e facilidades para apoio das operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas, são chamados de aeroportos. Sendo assim, um aeródromo não é um aeroporto, mas um aeroporto é um aeródromo. Temos a classificação dos aeródromos: militares para uso exclusivo de aeronaves civis para uso público, para uso de aeronaves em geral, onde ocorre exploração comercial, e para dentro do civil também o privado para uso de proprietário e outras com sua permissão. Então vou repetir: privado. Dentro do civil nós temos o público para uso de aeronaves em geral, onde ocorre exploração comercial, e ainda dentro dos civis, privado para uso do proprietário e outras com sua permissão. Nesse caso é proibida a exploração comercial. Os aeroportos poderão ser internacionais ou domésticos. Todo voo estrangeiro, quando vai entrar no Brasil, ele precisa fazer seu primeiro pouso em aeroporto internacional e fora também. O Brasil vai para fora também por conta da alfândega. Então ele entrou no Brasil, o primeiro aeroporto vai ter que ser aeroporto internacional, mesmo ele precisando ir no aeródromo pertinho, ele vai ter que fazer o primeiro pouso no aeroporto internacional. Depois disso ele pode voar de aeródromos a aeródromos. Quando ele for sair do país novamente, ele vai ter que sair de um aeroporto internacional. Então o primeiro pouso e a última decolagem num país que seja fora outro país terá que ser em aeroporto internacional. A orientação da pista. Quando se pretende construir uma pista, o aspecto mais importante a ser observado são os ventos predominantes de uma região, pois é muito mais fácil pousar e decolar contra o vento. De posse deste lado, basta orientar a pista nesse sentido. Nós temos as pistas orientadas no norte magnético, onde é de 0 a 360 graus, né? De 0,1 grau a 360 graus. Mas existe um arredondamento também. Por exemplo, a pista 3.5 e a pista 17. Então a pista 3.5, quando você vê na cabeceira a pista 3.5, significa que o rumo dela é para o 3.5. Se você vê a pista 17, significa que a partir da 17 para frente é o sentido de 170 graus. Então os rumos magnéticos, a pista 35, ela pode estar a 345 graus até 354 graus. Então, se for 345 graus a 354, a pista vai ser a 35, vai ser arredondado para 350. A 17, se for 165 graus a 174 graus, então de 165 a 170 graus, arredonda para 170. Se a pista for cabeceira 21 e cabeceira 03, cabeceira 21 ela está dando sentido a 210 graus, isso referente ao norte magnético, e a cabeceira 03 a 30 graus.
Nós temos a cabeceira 3, que pode ser de 25 graus a 34 graus, e a cabeceira 21, que pode ser de 205 graus a 214, porque 21 é referente a 210 e 3 é referente a 30. Indicadores de localidade de aeródromo. A ICAO dividiu o globo terrestre em 9 regiões, onde o Brasil faz parte da SAM. Então nós temos aqui o SAM, CAR, NAN, NAT, EUR, AFI, MID, Ásia e PAC. O Brasil compõe a região SAM. Cada região agrupa diversos países. Os indicadores de localidades brasileiras são Sierra Bravo, isso é de Alfa a Zulu, de A a Z, então é Sierra Bravo de A a Z, Sierra Delta de A a Z, Sierra Índia de A a Z, Sierra November de A a Z, de Alfa a Zulu, Sierra de Alfa a Zulu, Sierra Whisky de Alfa a Zulu. A série Sierra Bravo Alfa Alfa e Sierra Bravo Zulu Zulu, esta série é reservada para indicar aeródromos que possuem órgãos ATS, que no caso eles prestam no mínimo um serviço fixo aeronáutico. Portanto, qualquer aeródromo que tenha algum órgão ATS utiliza essa série. Então nós temos aqui igual Sierra Bravo Mike Tango, aeródromo de Campo de Marte em São Paulo, Sierra Bravo Romeo Fox, aeródromo de Goiabeira em Recife, Sierra Bravo Golf Lima, aeródromo do Galeão no Rio de Janeiro. Temos as séries também Sierra Delta, Sierra Índia, Sierra November, Sierra Sierra e Sierra Whisky. Essas séries foram reservadas para o uso em aeródromos ou helipontos que não possuem o serviço fixo aeronáutico. Então, quando você vê lá um prefixo de um aeródromo que começa com Sierra Bravo, é porque ele tem um serviço ATS, entendeu? Ele pode ter uma torre. Se o aeródromo não começa com Sierra Bravo, começa com qualquer outra letra que não seja Sierra Bravo, ele não tem esse ponto fixo. Temos as classificações de aeronaves. Antes disso, nós temos aqui a classificação da aeronave em si, que define-se a aeronave como sendo todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante a reação aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Então, classificação das aeronaves, nós temos duas, dentre elas militares e civis. Dentro da classificação militar, são as aeronaves integrantes das Forças Armadas, inclusive as requisitadas na forma da lei para cumprir missão militares. Então, assim, o avião não é militar, mas foi requisitado na forma da lei, ele passa a ser uma aeronave militar. Então, uma aeronave civil, sendo requisitada na forma da lei, ela passa a ser militar. Então, dentro das classificações das aeronaves civis, nós temos a pública e a privada. A pública, as aeronaves públicas são direta federal, estadual e municipal. Aeronaves da polícia, aeronaves aí do corpo de bombeiro, são públicas, porque prestam um serviço público. As privadas, nós temos as privadas que prestam um serviço público, que são os transporte regular ou não regular, serviço especializado público, um serviço a entidades da administração pública indireta, federal, estadual ou municipal. E as privadas, que é o transporte reservado ao proprietário ou operador para recreio ou desporto, serviço especializado exclusivo para proprietário ou explorador, serviço de indústria e o comércio, instrução e treinamento. Então, assim, a única coisa que tem que saber, existem na classificação de aeronaves duas, militar e civil. Dentro da civil existe a pública e a privada. A pública são aeronaves que prestam serviço ao público de forma aeronaves que são de administração direta federal, administração direta estadual e municipal. E daí, dentre as privadas, nós temos os serviços público e privados. Marcas de nacionalidade. A aeronave aqui no Brasil ela pode ter as matrículas Papá, Papá Romeu, Papá Sierra, Papá Tango e Papá Uniforme, seguidas de 3 letras de identificação separadas do prefixo por hífen. Então,
A matrícula de aeronaves militares, no caso, as aeronaves militares brasileiras poderão pertencer à Força Aérea, ao Exército ou à Marinha. Essas aeronaves serão identificadas pela sigla designada para cada força seguida de um grupo de 4 algarismos. Por exemplo, FAB 2115, no caso Boeing. Nós temos o EB Eco Bravo 1008, helicóptero, o Mike Alfa Romeo 2046, helicóptero. Temos as matrículas das aeronaves públicas. As aeronaves públicas da administração direta federal, estadual ou municipal receberão como indicativo da nacionalidade as letras papá, e após o hífen, a primeira letra está respectivamente Fox, Echo e Mike. As aeronaves privadas também poderão iniciar suas matrículas por papá. Exemplo, papá, papá, Fox, Delta, Hotel, Federal. Por que Federal? Porque começa com Fox. Papá, papá, Eco, Índia, Eco, Estadual, Polícia Militar. Começou com estadual. E papá, papá, Mike, Alfa, Delta, Municipal. Matrículas de aeronaves privadas, nós temos as companhias aéreas, que aqui Varig, papá, papá, Victor, Papa, Zulu, que é o Boeing 737-300. Do Nordeste, Papa Tango, Mike November Hotel, que é o Bravo 737-500. Nós temos o VASP, Papá, Papá, Sierra Fox Juliette, que é o Bravo 737-300. Também no Rio Sul, Papa Tango, Sierra Papa Kilo, que é o Eco 145. O Rio Sul, Papa Tango, Sierra Kilo, que é o Bravo 737-500, e assim por diante. Aeronaves da aviação geral, pode ser aqui Papa Tango, Whisky, Eco Whisky, Papá, Papá, Romeo Alfa Alfa, Papá, Papá, Yankee Hotel Fox, Papa Tango, Romeo Alfa Alfa, que é um Seneca, o Papa Tango, Romeo Juliette Tango, que é um Piper, o Papa Romeo, Alfa Bravo Charlie, que é um Cessna 172. Aeronaves da aviação geral ultraleves começam com Papa Uniforme, Mike, 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 Papa Uniforme, Eco Lima, Whisky, Papa Uniforme, Eco Lima, Uniforme, Papa Uniforme, Romeo Alfa November e Papa Uniforme, Lima, Romeo, Romeo. Aeronaves da aviação geral, por exemplo, helicópteros, nós temos o Papa Mike Delta Sierra, que é um Robson, Papa Romeo Charlie Oscar Sierra, Papa Tango Hotel Yankee Papa, Papa Tango Mike Bravo Romeo, Papa Mike Bravo Romeo, Papa Romeo Uniforme Quebec Fox, Papa Tango Yankee Oscar Fox, Papa Tango Yankee Victor Yankee, Papa Tango X-Ray Tango Victor. Nós temos a regra do ar, os anexos da OACI, que trata das regras do ar, atualmente está na 9ª edição e contém recomendações que visam a proteção e segurança àqueles que utilizam o espaço aéreo. O Brasil apresentou algumas diferenças a esse anexo, as quais estão listadas no manual AIP Brasil. As regras do ar estão divididas em 3 partes: regras gerais, regras do voo visual, regras do voo por instrumento e FR. Será estudado isso, no caso, no curso de piloto comercial. As regras do ar serão aplicáveis a toda aeronave que opere dentro do espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, não importando sua matrícula. Nacionalidade. A nacionalidade da aeronave é devido à sua matrícula, mesmo ela sendo fabricada na Alemanha ou na Argentina, enfim. Se for matriculada em um determinado país, ela passa a ter a nacionalidade daquele país. Responsabilidade pelo cumprimento das regras do ar. O comando da aeronave, quer esteja manobrando ou não os comandos. O comandante da aeronave, no caso. Regras gerais. Na operação de uma aeronave, tanto no solo como em voo, deverão ser tomados cuidados especiais a fim de assegurar proteção a pessoas e propriedades tanto quanto possível. Dentre as situações, citamos lançamentos de objetos de pulverização agrícolas, lançamento de paraquedas, voo acrobáticos e reboque de aeronaves ou faixas de propaganda. Elas precisam ter uma prévia autorização. Em todas as situações acima, desde que já não exista área específica para tal, há necessidade de prévia autorização do SINDACTA com jurisdição sobre a área.
É importante salientar que, em caso de emergência, o piloto poderá fazer lançamentos de coisas a bordo ou alijar combustível da aeronave sem autorização. O cara lá, para salvar a tua vida, ele pode fazer o que ele achar prudente em relação a jogar objetos da aeronave, independente do que for que tiver dentro das bagagens. Laptop, não interessa. O que ele falar que tem que jogar, vai jogar. Prevenção de colisão. O principal objetivo das regras gerais é prevenir possíveis colisões. Por essa razão, os comandantes das aeronaves não devem descuidar da vigilância a bordo das aeronaves em voo, sejam quais forem as regras de voo ou a classe de espaço aéreo sobrevoado. Esse cuidado se estende também para as operações no solo, quando operando na área de movimento de um aeródromo. A mais importante regra é: nenhuma aeronave voará tão próxima da outra de modo que possa ocasionar perigo de colisão. Apesar disso, existem alguns tipos de voo que ferem os mínimos estabelecidos, como exemplo, voo de formação ou esquadrilhas, reabastecimento aéreo e etc. Tais voos devem ser previamente autorizados, óbvio. Então, aeronaves militares pelo comandante da unidade do ar, a qual se subordinam, no caso a Esquadrilha da Fumaça, o comandante da Academia da Força Aérea. Aeronaves civis, por órgão competente do Departamento da Aviação Civil. No caso, hoje seria... Aqui diz que é o DAC, que é o Departamento da Aviação Civil, não existe mais. Mas essa autorização aqui eu acho que teria que ser do SINDACT ou SRPV. Então aqui, direito da passagem. A aeronave que tem direito de passagem deve manter seu rumo e velocidade. Porém, essa regra não exime o piloto em comando de proceder no sentido de evitar uma colisão. Então, uma aproximação de frente, quando duas aeronaves se aproximam de frente ou quase de frente e haja perigo de colisão, ambas devem alterar seus rumos para a direita. Quando existe uma convergência, isso cai na banca, convergência, quando duas aeronaves convergirem em níveis aproximadamente iguais, a que tiver a outra à sua direita cederá passagem. A que tiver a outra à sua direita cederá passagem. Sendo assim, a que tiver a outra à sua esquerda terá o direito de passagem, ou seja, deverá manter rumo. Então, se você está voando lá, enxergou um avião à tua esquerda, você está na tua preferencial. Agora você está voando e enxergou um aviãozinho na tua direita, ele tem a preferencial e você tem que desviar, passar por trás. Então, voando, poderão encontrar outros tipos de artefatos voadores, né? Como balões, planadores, dirigíveis, aeronaves rebocando objetos ou faixas. Nós temos uma sequência que é o bipeda, Bravo Yankee, Papá Eco Delta Alfa. Bipeda, não esquece qual que é, a prioridade que deve ser observada quando ocorrer uma convergência ou aproximação para pouso. Então a prioridade é o bipeda. Pode falar, Diogo. Opa, beleza, valeu. Bipeda, que é bipeda, balão, planador, dirigíveis, aeronaves rebocando objetos ou faixas. Temos também ultrapassagens, que denomina-se a aeronave ultrapassadora, que aproxima da outra por trás numa linha que forme um ângulo inferior a 70 graus. Isso aqui você, quando estiver voando, você vai ter que imaginar esse ângulo, porque né, não vai ter como você descer e medir. Enfim, quando o ângulo for inferior a 70 graus, você estando atrás, você é uma aeronave ultrapassadora. Isso com um plano de simetria da aeronave que vai ser ultrapassada, né? Tá. A aeronave que está sendo ultrapassada é reservada. Desculpe. A aeronave que está sendo ultrapassada é reservado o direito de passagem devido ao seu restrito campo de visão. Por exemplo, você está atrás, deslocado um pouco à direita. Então a aeronave que está à sua frente à esquerda, ela não te enxerga. Então ela tem o direito de passagem. Então você, no caso que vai ultrapassar, terá que desviar. Né? A aeronave, no caso ultrapassadora, deverá manter-se fora da trajetória da outra aeronave. Em relação ao pouso,
O pouso é considerado a fase mais crítica do voo e por essa razão as aeronaves em voo e também as que estiverem operando em terra ou na água cederão passagem às aeronaves pousando ou em fase final de aproximação. Então, se você tiver para pousar ou em fase final de aproximação, as outras aeronaves que estiverem em solo ou qualquer coisa vão esperar você terminar o seu pouso. Quando duas ou mais aeronaves estiverem se aproximando de um aeródromo para pouso, a que estiver mais acima cederá a passagem que estiver mais abaixo. Porém, a aeronave mais baixa não pode se prevalecer dessa regra para cruzar a proa da aeronave que já estiver aninhada na final. Essa regra evidentemente não se aplicará quando se souber que existe aeronave no circuito que esteja em emergência. Então, se a aeronave tiver emergência, você vai abortar o teu pouso e a outra vai pousar. Decolagem: toda aeronave no táxi na área de manobras de um aeródromo cederá passagem às aeronaves que estejam decolando ou por decolar. Operação em aeródromo ou em suas imediações, aqui o espaço aéreo que tem o maior fluxo de aeronaves é sem dúvida aquele localizado nas imediações de um aeródromo. É por isso que foram criadas algumas regras básicas para as aeronaves que pousam e decolam, assim como também para aquelas que se aproximam do circuito de tráfego de um aeródromo, quer ele seja controlado ou não, que é o procedimento de padrão. Observa-se ajustar-se ao circuito de tráfego ao aeródromo a fim de evitar colisão, efetuar todas as curvas à esquerda ao aproximarem-se para pouso e após a decolagem, pousar e decolar contra o vento. Isso em aeródromo tanto controlado como não controlado, a não ser que exista uma carta para você poder ver qual é o corredor para você chegar no aeródromo, senão você vai usar o procedimento padrão. Luzes a serem exibidas pelas aeronaves: basicamente existirão dois tipos de luzes, que são as luzes anticolisão e as de navegação. As anticolisão têm o objetivo de chamar a atenção, e essas luzes poderão ser vermelha ou branca, estroboscópicas, ficam piscando. E as de navegação têm o objetivo de indicar a trajetória relativa da aeronave aos observadores. Estas luzes elas dão um ângulo de 320 graus, isso nas pontas das asas e também na cauda, fechando assim praticamente 320 graus, 360 graus. As luzes de anticolisão e navegação deverão ser exibidas pelas aeronaves entre o pôr e nascer do sol, período noturno, ou em qualquer outro período julgado necessário, sempre que a aeronave esteja em operação. Regras do voo visual, VFR. Regras do voo visual, VFR. Estas regras foram estabelecidas com a finalidade de permitir ao piloto em comando de uma aeronave em voo visual providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio do uso da visão, exceto no espaço aéreo classe Bravo, que ainda não existe no Brasil, que no caso fora daqui ele existe um controle de tráfego que separa visual de visual, instrumento de instrumento e visual de instrumento e instrumento de visual, que separa todo mundo. Na classe Bravo existe essa separação. Critérios gerais para a realização do voo visual: os voos visuais somente serão realizados quando simultânea e continuamente puderem cumprir as seguintes condições: manter a referência com solo ou água, de modo que as informações meteorológicas abaixo do nível de voo não obstruam mais da metade da área da visão do piloto. Não pode voar abaixo, quer dizer, o voo visual tem que voar abaixo do nível 150, na verdade é o 145, mas aqui é o 150. A visibilidade e a distância de nuvens sejam iguais ou superiores aos estabelecidos no quadro a seguir, que eu vou citar, e voar com velocidade inferiores às estabelecidas no quadro a seguir, voar dentro do limite de velocidade que também existe. As condições meteorológicas para um voo visual, que é o VMC, corresponde aos valores de visibilidade, distância e nuvens e teto iguais ou superiores aos mínimos especificados para o voo visual.
Essas condições mínimas variam de acordo com a classe do espaço aéreo ATS considerado. Então temos as classes de espaço aéreo, né? Então nós temos aqui a classe alfa. O voo visual não existe, o voo visual na classe alfa não pode voar, não tem como voar. Na Bravo, visibilidade de 8 km acima do nível 100. Na Charlie, visibilidade de 8 km acima do nível 100. Na Delta, uma separação de até 1.500 metros e 1.000 pés de separação de uma aeronave na outra. A Eco a mesma coisa. Na FIS, que é Golf, na FIS, que é aqui, ó, temos a classe Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Golf, Fox. Na classe, desculpe, a FIS, que é a classe Fox e Golf, visibilidade de 8 km acima do nível 100, separação vertical de 1.000 pés e horizontal 1.500 metros. Aí nós temos a VMC, condições meteorológicas, uma visibilidade de 5 km, livre de nuvens, 5 km com 1.000 pés de separação verticalmente e horizontalmente 1.500 pés de nuvens e tudo mais. E na Golf e na Fox nós temos visibilidade também de 5 km, uma separação vertical de 1.000 pés, horizontal de 1.500 metros. O limite de velocidade na Bravo é de 380 nós. Na Charlie Delta e Charlie Delta Echo Fox Golf, o limite acima do nível 100 é 380 e abaixo do nível 100, 250 nós. Isso cai na banca. Alturas mínimas para o voo visual. Para a asa fixa, nós temos uma distância horizontal, visibilidade de 600 metros e horizontalmente e verticalmente 1.000 pés do obstáculo mais alto. E o helicóptero, 600 metros horizontalmente e 500 pés do obstáculo mais alto da região que estiver voando. Então, cidades povoadas, lugares habitados ou grupos de pessoas ao ar livre. Então, nesse caso, hélice ou jato, 1.000 pés do ponto mais alto e helicóptero 500 pés. Agora, quando não existe população, quando está voando ao nível do mar, para asa fixa é 500 pés e para a asa rotativa 200 pés. Referência altimétrica. O altímetro de pressão é um instrumento que mede a distância vertical de uma aeronave a partir de uma pressão de referência, a qual é ajustada em uma subescala chamada de janela de Kossmann. A diferença de pressão entre a pressão de referência e a pressão estática, que é captada pelo sistema pitot estático, será transformada em leitura de altitude ao nível de voo, que é o FL, no mostrador do altímetro instalado no painel da aeronave. A altura é definida como sendo a distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como ponto, medida a partir de uma determinada referência, que normalmente é a pista do aeródromo. Observa-se a figura a seguir. Então aqui, a pressão atmosférica no nível da pista é conhecida como QFE, que é o ajuste a zero, comumente chamado de ajuste a zero, pois caso a aeronave pousasse com esse ajuste, o altímetro indicaria zero. Não é usado para voo, né? A não ser para voos acrobáticos, aí os caras usam o QFE. Os órgãos ATS nunca fornecem às aeronaves em voo o QFE, apesar de parecer lógica a sua utilização. O QFE não é utilizado em voo, pois a referência para a altura e a pista do aeródromo, conforme a figura abaixo ali, note que não é a altura em relação ao solo, mas em relação ao nível da pista, mesmo que haja elevação aos arredores do aeródromo.
O altímetro sempre indicará a altura em relação à pista. Assim sendo, fica complicada a sua utilização em voo. Por essa razão, a referência escolhida para operações de pouso e decolagem é o nível médio do mar. A altitude é definida como sendo a distância vertical de um nível, um ponto ou objeto considerado como ponto e o nível médio do mar. Nível de voo: as aeronaves estará voando um nível quando o altímetro estiver ajustado para a pressão padrão 10113,2 hectopascais, que é o QNE. Este valor corresponde à pressão ao nível do mar, quando as condições meteorológicas forem padrão, ISA. Quando é ISA, é padrão, o que não é muito comum. A referência altimétrica para o nível de voo é, portanto, variável, pois esta isóbara linha que une pontos de mesma pressão poderão estar abaixo ou acima do nível médio do mar, dependendo das condições atmosféricas locais. Observe o exemplo abaixo para melhor compreensão, onde temos uma área de alta pressão e outra área de baixa pressão. Então temos os níveis de voo, nível de voo. Então, nível de voo é um nível que se mantém durante a etapa considerada do voo. Esse termo genérico refere-se à posição vertical de uma aeronave em voo, que significa indistintamente altitude ou nível de voo. Ele será referido em altitude quando se realizar abaixo do nível mínimo de uma aerovia, ou quando na FIR abaixo de 900 metros de altura em relação ao solo ou água. As aeronaves de pequeno porte ou helicópteros poderão planejar níveis de cruzeiro em altitude, aos quais serão informados no item 15. 15 do plano de voo pela letra alfa, seguida de 3 números, desprezando-se os 2 últimos zeros da leitura do altímetro ajustado no QNH local. Quando o nível de cruzeiro for planejado em altitude, é evidente que deve se tratar de um voo curto, pois o Brasil não possui estações suficientes para fornecer informações de ajuste QNH atualizados de região em região. O nível de cruzeiro poderá também se referir a um nível de voo, quando realizado em aerovia ou na FIR, acima de 900 metros ou 3.000 pés de altura em relação ao solo ou água. Então, nível de voo, nível 290, QNE, e abaixo de 3.000 pés, que é AGL acima do solo ou AMSL acima do nível médio do mar, nós temos a altitude QNH. Níveis de voo visual. Quando as aeronaves forem voar em rota, voo de média ou longa distância, deverão selecionar um nível de voo visual que consta na tabela de níveis de regra de voo visual em função do rumo magnético, no caso que pretendam voar. A seleção é feita da seguinte forma: para voar entre o rumo magnético 360 graus, que é de 0 graus, e 179 graus, deverá selecionar um nível ímpar. Imagine um círculo, divida ele no meio. O lado direito dele é a parte superior de 0 até a parte de baixo 117 graus. O lado direito dele é ímpar. E o lado esquerdo, que pega de 180, de 180 graus, até 359, você considera o nível de voo par. Como que funciona? Vamos ver aqui, ó. Considerar-se um nível de voo visual par ou ímpar quando os 2 primeiros dígitos do nível formarem números pares ou ímpares, respectivamente. Essa regra visa proporcionar separação entre as aeronaves que voam em rumos opostos. Então, por exemplo, se você for voar e o rumo seu for de 360 a 179, você vai poder voar nos seguintes níveis:
no nível 35, no nível 5,5, no nível 7,5, 9,5, 11 no nível 1,15 e no nível 1,35. Por quê? Os dois primeiros são ímpares: 35, 55, 75, 95, 115 e 135. Então, se você for voar no rumo 360 graus até 179, é esses níveis que você vai voar na regra visual, sempre fechando com 500 no final. Visual, fecha com 500. Agora, se você for voar do nível 180 graus, se for voar no rumo 180 graus a 359 graus, você vai usar o nível par, que começa como? Começa com números pares, por exemplo, nível 45, nível 65, nível 85, nível 105, nível 125, o nível 145. Então lá é 4.500, 6.500, 8.500, 10.500, 12.500, 14 e 500. O visual sempre vai terminar com 500. Se os dois primeiros números for par, é de 180 a 359. Se for ímpar, de 360 a 179. Então muitos pilotos, porém, pensam também que utilizando essa regra jamais encontrarão uma aeronave no sentido oposto, utilizando o mesmo nível. Então existe uma possibilidade de colisão mesmo você utilizando essa tabela de níveis. Que no caso aqui, ó, no 359, 360 e 1 grau, ou dos rumos 179, 180 e 181 graus. Ele pode correr um risco, por exemplo, se você estiver voando no rumo magnético de 180 graus no nível 45 ou 4.500 pés, você vai ter uma aeronave vindo de proa, vindo de encontro com você, no mesma altura, por exemplo, no mesmo nível, 45, só que com rumo magnético de 359. Então há uma possibilidade, existe um risco de colisão. Então tem que prestar atenção. Se bem que a regra visual já diz que é você voar de forma que tenha contato tanto com o solo, também com qualquer outra aeronave que esteja ao redor. Principalmente se for numa região de FIR, onde você apenas tem informação de voo, né? De deterioração das condições meteorológicas. Então, o nível de voo visual, selecionado de acordo com o exposto anteriormente, será mantido pela aeronave enquanto puder satisfazer os critérios exigidos para a realização do voo visual. Então, caberá ao piloto efetuar modificações de nível ou proa de forma de atender às condições mencionadas. Quando, porém, se tornar evidente não ser possível executar o voo VMC nas condições meteorológicas, né, a aeronave voando segundo regras de voo visual, estando numa área sujeita a controle, deverá solicitar uma mudança de autorização que lhe permita prosseguir no VMC até o destino ou até um aeródromo de alternativa, ou ainda abandonar o espaço aéreo controlado. Então existe aqui uma nota: se a mudança de autorização não puder ser obtida, continuar no VMC para pousar no aeródromo apropriado mais próximo, ou ainda abandonar o espaço aéreo controlado. Então, solicitar uma autorização junto ao APP, ao órgão lá de aproximação, para prosseguir com o voo visual especial, que é uma condição de voo abaixo do VMC, caso se encontre dentro de uma terminal ou CTR, ou solicitar autorização para voar de acordo com as regras de voo por instrumento, caso a aeronave seja homologada IFR e o piloto habilitado IFR, instrumento. Condições para a realização do voo visual é no período diurno. Os aeródromos de partida, de destino e de alternativa deverão estar homologados ou registrados para operação visual e ter mínimos meteorológicos iguais ou superiores aos mínimos visuais. Então, o período noturno, além das condições acima citadas, né, anteriormente citadas. O piloto deverá possuir habilitação para o voo IFR. A aeronave deverá estar homologada para o voo IFR. Os aeródromos de partida e chegada ou alternativa deverão dispor de balizamento luminoso, farol rotativo e indicador de vento luminoso ou órgão ATS em operação.
A aeronave deverá dispor ainda de transponder VHF em funcionamento para estabelecer comunicação bilaterais com os órgãos ATS apropriado. Quando o voo visual noturno for realizado inteiramente em ATZ, CTR ou terminal, e na existência desses espaços aéreos controlados, quando realizado na FIR, dentro de um raio de 50 km ou 27 milhas náuticas do aeródromo de partida, não se exige que a aeronave seja homologada IFR ou o piloto habilitado IFR, pois este voo é considerado voo local. Então temos a estrutura do espaço aéreo, que é importante que o piloto conheça o espaço aéreo em que se propõe a voar, porque existem regras específicas para cada tipo de espaço aéreo. O espaço aéreo brasileiro é aquele que se superpõe ao território nacional, incluindo as águas territoriais e jurisdicionais, bem como o espaço aéreo que se superpõe ao alto mar e que tenha sido objeto de acordo regional de navegação aérea ratificado pelo Conselho da OACI. Então, a divisão do espaço aéreo brasileiro, o espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, é dividido em espaço aéreo superior, que tem o limite vertical superior ilimitado. O limite vertical inferior é o 245 exclusive. Acima, o limite lateral indicado nas cartas de rota ERC. E nós temos também o espaço aéreo inferior, que é o limite vertical superior, que é o 245 inclusive abaixo. O limite vertical inferior é o solo ou a água, né? Você não vai entrar para dentro da terra, não vai fazer um buraco. E o limite lateral indicado nas cartas de rota. A designação do espaço aéreo e classificação dos espaços aéreos ATS. Os espaços aéreos serão designados como a designação, então, espaço aéreos ATS é a região de informação de voo, que é a FIR. Áreas de rota e assessoramento, que é o ADR. Espaço aéreo controlados. O que são os espaços aéreos controlados? É o ATZ e a torre, com a torre. É a CTR, a terminal, a CTA e a UTA. São controlados. Então, espaços aéreos condicionados. Nós temos lá a área proibida, que é o Sierra Bravo Papá. A área perigosa, Sierra Bravo Delta, de Danger. A área restrita, Sierra Bravo Romeo. Nós temos lá o limite de velocidade na classe Charlie, Delta e Echo abaixo do nível 100 é de 250 nós. Acima do nível 100 é 380. Na classe Alpha é proibido o voo visual. Na verdade, o visual nem entra. Na Bravo existe o limite acima de 100, nível 100, 380 e abaixo 250. Na Bravo, na Charlie e na Delta é obrigatório o uso de rádio e de órgão ATC. Então, o rádio de comunicação é obrigatório e a autorização é de um órgão ATC. Na Echo, na Fox e na Golf, o rádio não é obrigatório. Caso a aeronave possua rádio, deverá estabelecer contato com o órgão ATS, mas não é obrigado. E a autorização não é exigida. Então, na classe Echo, Fox e Golf, não é exigida a autorização. Então, temos os serviços na Alpha, no visual não existe. Os serviços na Bravo é o ATC. Na Charlie é o ATC para a separação com IFR e FIS entre visual e visual. Então, na Charlie existe uma separação, um controle, uma separação de IFR, e para voo visual apenas informação, serviço de informação de voo. Na Delta, o serviço de informação de voo entre instrumento visual e visual. Na Echo, a informação de tráfego quando for possível. E o serviço na Fox e na Golf é o serviço de informação de voo apenas. Os mínimos de condições meteorológicas. Na Alpha, o visual não entra. Na Bravo, acima do nível 100 é 8 km, abaixo do nível 100, 5 km. Isso é até válido em todos os espaços. Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox e Golf.
Aí o que vai ter de diferença? Que a separação, deixa eu conferir, na Delta, na Charlie Delta e Echo aviões a jato, por exemplo, tem uma separação acima do nível 100, uma separação de 1.000 pés de altura e 1.500 metros de distância de nuvens. Na Fox e na Golf, uma separação de 1.500 já é a mesma coisa, também de 1.000 pés na vertical acima do nível 100 e abaixo, e a visibilidade 8 km. Abaixo do nível 100, a visibilidade de 5 km, separação vertical 1.000 pés e horizontal 1.500. A região de informação de voo, a FIR, é o espaço aéreo ATS mais simples que existe. Ela é classificada como Golf, onde é prestado o serviço de informação de voo e alerta. Ela corresponde à maior parte do espaço aéreo e nela estão inseridas as outras estruturas. Quando a região de informação de voo estiver no espaço aéreo superior, será denominada região superior de informação de voo, UIR, Uniforme Índia Romeo. Porém, quando os limites laterais da UIR forem coincidentes com os limites da FIR inferior, ambos serão chamados de FIR, como é o caso no Brasil. Os limites da FIR serão representados nas cartas de rota, como mostra a figura, que não vai ter como você visualizar. Mas temos o limite vertical superior é ilimitado, né? O limite vertical inferior é o nível do solo e o limite lateral é indicado nas cartas de rota. Os espaços aéreos controlados são o ATZ, CTR, TMA, CTA, UTA. O que significa cada um? ATZ é a zona de tráfego de aeródromo com a torre, CTR, zona de controle, TMA, área de controle terminal, CTA, área de controle inferior e UTA, área de controle superior. O que separa a área de controle inferior e superior é o nível 245. Então, do nível 245 exclusive já é a área de controle superior UTA, e a 245 inclusive a área de controle inferior CTA. Então, a zona de tráfego de aeródromo, que é a ATZ com a torre, é o espaço aéreo de dimensões definidas estabelecidas em torno de um aeródromo cujo objetivo é proteger o circuito de tráfego de aeródromo. A configuração da ATZ é variável e seus limites são representados nas cartas de aproximação visual, na VAC. Alguns aeródromos poderão apresentar circuitos de tráfegos diferentes do estabelecido nas regras do ar, ou seja, curvas pela direita, nesse caso, também serão apresentados em VAC. Os aeródromos controlados que possuem CTR, o espaço que protege o procedimento IFR, não tem mais ATZ como antigamente. Por essa razão, atualmente no Brasil, existe um número extremamente reduzido de ATZ controlada, pois elas somente existirão fora de CTR. Por outro lado, em alguns aeródromos, encontramos ATZ sem torre, portanto não controlado. Então nós temos aqui, imaginando um bolo de casamento de ponta cabeça, nós temos a ATZ, a parte menor, a ATZ, depois nós temos acima a ATZ com a torre, depois nós temos a CTR, após nós temos a TMA, que vai até um limite do nível 145, acima do nível 145 nós temos a CTA, que vai até a 245, e acima do nível 245 nós já temos a UTA, que as duas, a UTA e a CTA, o órgão ACC, que são do controle, do centro, aliás, centro, e são classe A. Aqui no caso, então, a ATZ só será espaço aéreo controlado quando possuir torre para controlá-la. A zona de controle, a CTR, é o espaço aéreo controlado cujo objetivo principal é proteger o procedimento IFR de saída ou chegada. A CTR
tem configuração variável e estende-se do solo ou água até o limite vertical superior especificado. Esses limites, como também a classificação da STR, estão estabelecidos na IP Brasil e serão representados nas cartas de rota e nas cartas de área, conforme existem vários exemplos aí. As CTR podem ser classificadas como espaço aéreos classe Bravo, Charlie ou Delta. Porém, as CTR brasileiras atualmente somente são classificadas como Charlie ou Delta, que a Bravo, né, não existe aqui no Brasil. A área de controle terminal é uma área de controle situada geralmente na confluência de rotas ATS e nas imediações de um ou mais aeródromos. Os limites, assim como as classificações das terminais, estão estabelecidas na AIP Brasil e são representados nas cartas de rota ou nas cartas de área, conforme existe aqui na figura, mas não tem como te mostrar. As terminais, a exemplo da CTR, podem ser classificados como Bravo, Charlie ou Delta, porém, nas terminais brasileiras somente são classificados como Charlie ou Delta do nível 145 para baixo. Então a terminal tem um limite até o nível 145. O DCEA tem estabelecido limites regulares para a maioria das terminais, com o objetivo de evitar excessivas coordenações e trocas de frequência devido à mudança de setores internos na terminal, além de propiciar uma performance ideal de descida e de subida para as aeronaves nas operações nos aeródromos de maior movimento. Os limites aos quais nos referimos são: a terminal tem um raio de 40 milhas náuticas, um limite vertical de 145, né, de 14.500 pés, e um limite vertical inferior indicado nas cartas. Dentro de uma terminal nós temos várias CTRs. Existem algumas terminais que... Pode falar, pode entrar aí. Chave. Tá aí? Pode pegar. Beleza, mano. Existem algumas terminais que ultrapassam verticalmente o limite 145. Neste caso, a porção acima é classificado pela letra alfa. Já pertence à classe alfa, acima do nível 145. Então, o limite da terminal é até o nível 145. Acima do nível 145 temos a classe alfa, que é ilimitado. Na verdade, dentro dessa classe alfa nós temos outras duas áreas ali que eu vou citar agora, que no caso é a área de controle inferior, que é a CTA. É o espaço aéreo controlado que compreende áreas de controle inferior sobre a terminal, assim sobre como as aerovias inferiores, onde se presta o serviço de controle de área, que vejamos as duas situações. A CTA, que envolve a terminal. O DCE criou a CTA, que é uma área de controle inferior, envolvendo algumas das terminais com o objetivo de dar continuidade ao controle efetivo das aeronaves nas subidas e descidas, proporcionando assim melhor coordenação na transição do voo em rota para ingresso em terminal. A CTA normalmente, que é uma parte do bolo, lembra que eu falei do bolo de ponta cabeça? É uma parte do bolo lá. A CTA normalmente se estende de um limite vertical especificado até o nível 245 inclusive. Então ela pega do 145 para cima e vai até só o 245 para baixo. É uma fatia. Tendo um raio variável, no caso ela é classificada de maneira geral pelas letras alfa e delta, e sua configuração e limites constam na IP Brasil e também estão representadas nas cartas de rota ou nas cartas de área. Na figura abaixo podemos observar uma CTA sobre uma terminal, né? Você lembra lá do bolo? Existe lá a ATZ, né? A partinha menor, o bolo de ponta cabeça. Temos a ATZ, acima dela um pouquinho maior a CTR, depois acima dela um pouquinho maior ainda a terminal. Acima da terminal nós temos a CTA. E aí também nós temos as aerovias, que são fora desse bolo, né? Como se fosse a faca ali entrando no bolo. As aerovias inferiores,
A aerovia é definida como sendo uma área de controle ou parte dela, disposta em forma de corredor com dimensões definidas. Elas serão balizadas com auxílios rádios instalados nas superfícies para proporcionar orientação às aeronaves. Deixa eu ver aqui. O limite, no caso vertical da inferior, é 500 pés abaixo do nível mínimo da aerovia indicado na carta. Então, qual é o limite o limite inferior de uma aerovia? É 500 pés abaixo do indicado na carta. E qual que é o limite superior? É o 245, inclusive, abaixo. Então, ele está junto com a CTA ali. O limite dela de altitude é junto com a CTA. CTA até o 245, inclusive. A aerovia também 245, inclusive. Por que inclusive? Porque é abaixo de 245. Então, os limites laterais de dimensões de uma aerovia, nós temos a largura de 30 km, que é 16 milhas, sobre o auxílio rádio de 15 km, 8 milhas náuticas. Estreitamento a partir de 100 km, 54 milhas náuticas. Entre dois auxílios separados em até 100 km, a largura em toda a extensão entre os dois auxílios é de 20 km. Vai existir um funilamento ali. Aí ela vai reduzir para 20 km de largura, né? A área superior, agora nós vamos falar a área superior de controle, que é a UTA, que é acima do 245 exclusive, que é uma área que é ilimitado. Então, o espaço aéreo controlado que compreende partes do espaço superior, assim como aerovias superiores, onde se presta serviço de controle de área. As UTA serão sempre classe alfa, segundo a classificação dos espaços aéreos ATS. Então, por que o visual não pode voar numa classe alfa? Porque a classe alfa é acima do 145 e o visual voa só até o 145. Aerovias superiores. Então temos o limite vertical superior é ilimitado, igual eu já falei, e o limite vertical inferior é o 245 exclusivo. Então ele pega do 245 para cima, é ilimitado. Limites laterais de dimensões, tem uma largura de 80 km, sobre auxílio rádio 40 km. No caso de milhas, divide os quilômetros praticamente por 2. Então, estreitamento a partir de 400 km. Entre dois auxílios separados em até 200 km, a largura em toda a extensão entre os dois auxílios é de 40 km. Temos os espaços aéreos condicionados, que são a área proibida, que eu já comentei, a área perigosa e a área restrita. Então, a área proibida é o espaço aéreo de dimensões definidas onde o voo é proibido, óbvio, né? No caso de refinarias, fábricas de explosivos, usinas, áreas de segurança nacional. A área perigosa, que é a danger, né? Sierra Bravo Delta, a perigosa é Delta no final. Qual que a área condicional Sierra Bravo Delta significa que é uma área perigosa. Então, espaço aéreo de dimensões definidas dentro da qual existem riscos potenciais. Presta atenção. Área da qual existem riscos potenciais ou atuais para a navegação é uma área perigosa ou é uma área de classificação que tem a sigla Sierra Bravo Delta. A área restrita também é uma área de dimensão definidas, dentro da qual o voo só poderá ser realizado sob condições pré-estabelecidas ou se tenha permissão através do SINDACTA, com jurisdição sobre a área para ingressá-la. Nesse caso aqui, vai ser a área onde você vai fazer teus voozinhos lá, enquanto estiver fazendo o seu PP, ou até mesmo o seu PC. Então, o lançamento de paraquedista, exercício de tiro, lançamento de foguete e treinamento de acrobacias e etc. Então, temos a configuração e representação. O espaço aéreo condicionado tem configuração variável e seus limites constam nas cartas RAC da IP Brasil e das cartas aeronáuticas. Essas áreas serão identificadas pelas letras Papá, proibido, Delta, de perigoso e Romeu, de restrito.
precedidas pelos indicativos da nacionalidade, Sierra Bravo. Por que Sierra Bravo? Sierra de Sul, hemisfério sul, Bravo de Brasil. Seguido de 3 algarismos que indicam da esquerda para a direita. Prestar atenção aqui o seguinte: o primeiro algarismo indica o número do comar na qual a área se situa. Então, o primeiro número é comar, o segundo indica o número de registro da área. Por exemplo, Sierra Bravo Papá 307. Então, é do comar 3, do número de restrito da área 7. Então, aqui, ó, a área proibida, número 7, situada na área do comar 3. O primeiro número é o comar, o segundo, a área. Sierra Bravo Delta 410. Qual que é? Delta. Qual que é a delta? Perigosa, não é proibida, é perigosa. Delta, danger, perigosa. Danger, perigo. Área perigosa, número 10, situada no comar 4. Por que o comar 4? Porque é 410, começa com 4, então é comar 4. E a área restrita, Sierra Bravo Romeu, R de restrito, 601. O primeiro número é o 6, então comar 6. E a área situada é a 01. Então aqui rotas ATS são rotas que têm o objetivo de canalizar o fluxo de tráfego aéreo para a prestação do serviço ATS. Os designadores das rotas ATS são formados com as letras alfa de amber ou âmbar, a letra Romeu de red, vermelho, a letra Bravo de blue, azul, a letra Golf de green, verde, e designam as rotas que fazem parte do Plano Regional de Rotas da OACI para o Brasil. As rotas que não fazem parte deste plano serão designadas pela letra Whisky, white, branco, que significa branco. E após a letra segue-se um número qualquer entre 1 e 999. Quando essas rotas estiverem no espaço aéreo superior, o seu designativo deverá ser precedido pela letra U, de upper, superior. Então, quando vocês estiver fazendo uma pergunta lá, o designativo de rota Golf, aí um número qualquer, Golf 640 e Upper 450 são respectivos a quê? São Golf. Lembre que Alfa Romeo, Bravo e Golf são inferiores e o Upper, área superior. Então, uma rota N-nave serão designadas pela letra UL, UZ ou UN. Então, no caso, Uniforme Lima, Uniforme Zulu ou Uniforme November, seguidas de um número. As rotas Sierra, Sierra Tango serão designadas pelas letras Sierra Papá, seguidas de um número. Existem ainda rotas de teste, designadas pela letra Uniforme Tango, seguidas de um número. Elas não são representadas nas ERC ou ARC, e sim em A e C específica. A definição e representação das rotas ATS, aqui não tem como falar, mas existe lá a aerovia, por exemplo, vamos pegar aqui uma aerovia Golf 449, a aerovia Alfa 555, Uniforme Lima 335, UL 335, UL 327, deixa eu ver se eu enxergo aqui. O L206, enfim. Aí, rotas de assessoramento, que é o ADR, Advisory Route, são rotas estabelecidas dentro de uma FIR, onde se presta o serviço de assessoramento aos voos IFR. Essas rotas serão classificadas como FOX e representadas nas cartas IRC ou ARC como linhas tracejadas, como no exemplo que se segue. Enfim, linha tracejada é a rota de assessoramento. Temos a rota de informação de voo, que é dentro de uma FIR, estabelecida dentro de uma FIR, que é traço ponto.
É uma linha que tem traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, é uma rota de informação de voo. A rota de navegação diária é RNAV, Navigation Route. Também temos a rota SST, que são rotas supersônicas, né, que pertencem à classe alfa, né, que são acima do nível 245, exclusive. E os corredores visuais, que são as rotas ATS determinadas, cujo objetivo é ordenar o fluxo de tráfego visual, regras de voo visual, de modo a não interferir com o tráfego IFR. No caso, você não pode se meter com os IFR lá, você está voando lá, você é emitido. Então, você está voando lá, não vai se meter com os IFR. Eles são representados em cartas próprias publicadas pelo DCEA. Os corredores visuais serão apresentados e detalhados no capítulo 5 dessa publicação. Beleza. Eu tenho um quadro geral, que é como se fosse um resumo, que seria da seguinte forma. Então, aqui é o quadro geral da estrutura do espaço aéreo. Então, divisão do espaço aéreo, você tem o superior e o inferior. Superior 245 exclusive, que é acima, e o inferior 245 inclusive, que é abaixo. A designação do espaço aéreo ATS e o espaço aéreo condicionais. O ATS, nós temos a FIR, que é a classe Golf, né? O que é FIR? Região de informação de voo, e áreas de rotas de assessoramento, que é o ADR, que é na classe Fox. E espaços aéreos controlados, né? Que nós temos lá o que mesmo que são os controlados? Vamos ver se lembra. É o ATZ com a torre, né? É o bolo de ponta cabeça lá. ATZ com a torre, CTR, terminal, CTA e UTA. Então, a CTR, a terminal, CTA e UTA são das classes Alpha, Charlie e Delta. Os espaços aéreos condicionados nós temos quais mesmos? A área proibida, que termina com a letra PAPA. A área perigosa, qual que é a perigosa? Danger, começa com D, então é Sierra Bravo Delta. E a área restrita, Sierra Bravo Romeo. Atualmente no Brasil não temos espaço aéreo classe como Bravo ou Eco. Rotas ATS, classificação do espaço aéreo. Então a aerovia nós temos a superior, que é na classe Alfa. A inferior, que é acima do 145, que também é classe Alfa. E abaixo do nível 145, que é até o nível mínimo, que é a classe Delta. Então a rota de assessoramento na classe Fox. Rota de informação de voo, classe Golf. E a rota de navegação diária, classe Alfa.